E aí, seus bico doce do bar? Tudo em paz com vocês, pessoal? Espero que esteja bem com todos. Cara, desculpa o meu péssimo semblante, porque eu tô um pouco doente. Nossa, talvez eu tenha pego alguma dengue, alguma coisa assim. Tá feia a coisa do meu lado. Eu fico doente pelo menos uma vez por ano. Esse ano eu pensei que não ia ficar doente, cara. Ia passar em branco, né? Mas, infelizmente, eu já estou me sentindo mal. Bom, mas vamos lá, pessoal. Muito obrigado a todos que estão comentando, que estão engajando, ajudando a engajar o vídeo, que estão dando like. Muito interessante essa interação de vocês comigo aqui, com o meu canal. Isso me dá muita força, muita motivação pra sentar aqui na cadeira e fazer os vídeos, velho. Vocês não tem noção. Muita motivação mesmo, velho. Então, muito obrigado aí. Se vocês quiserem já deixar um comentário aí, alguma coisa. O assunto hoje é bem exatamente isso aí que tá no título, pessoal. É algo que o próprio YouTube me recomendou esse vídeo. Uma menina, né? E era um homem que virou menina com 14 anos, né? E ela conta como é que foi esse processo de transição. Mas, cara, antes de começar o vídeo, nós chegamos no final do ano, né, pessoal? Consequentemente, essa é a época que a maioria dos brasileiros mais gasta no ano. Mas, no final desse vídeo, eu vou te mostrar um mercado novo, que milhares de brasileiros estão usando para faturar uma renda extra. Pode ir de 2 a 10 mil reais por mês. Inclusive, é possível que você já alcance esse resultado até o final desse ano. Então, no final desse vídeo, eu vou te mostrar como você pode fazer isso, pessoal. Bora pro vídeo, meus queridos. Admita, você não pesquisou esse vídeo. O YouTube que recomendou, né? Exatamente. O YouTube recomendou esse vídeo pra mim. Então vamos obedecê-lo. Vamos assistir esse vídeo que me foi recomendado. Como é ser trans com 14 anos de idade? Trans, pra quem não sabe, é aquela pessoa que nasce de um gênero e muda esse gênero pra outro. Aquele gênero que ela deseja. Eu acho 14 anos nova pra tomar esse tipo de decisão. Porém, se for dentro da lei, quem sou eu pra julgar, né, meu amigo? Vamos assistir aqui o vídeo. Oi, gente, bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Lorenza Karina, como tá no... Mentira, isso não era homem nem a pau, nem aqui nem na China. Canal, né? Eu tenho 14 anos de idade, eu tô no 9º ano do Ensino Fundamental 2. Eu sou uma mulher trans, sim, sou uma mulher trans, mulher transgênero. E hoje, no vídeo de hoje, como eu disse, eu tenho 14 anos, então vou relatar como que é ser trans com 14 anos, como que foi meu processo de transição de gênero, como que foi a minha família, como que a minha família aceitou eu ser trans, né? Gente, provavelmente eu vou ter que borrar o rosto dela e dar uma modificada na voz. Mas, cara, a voz é de mulher, o rosto é de mulher e o corpo é de mulher. Não tem como falar que isso aqui é homem. Impossível. E como que foi na escola, porque, como eu disse, tô no 9º ano, então eu tô na escola ainda, né? Como que o pessoal da escola reage, eu descobri que eu sou trans, o que que eles falam. Então, vou relatar tudo aqui. Bom, eu comecei a transição de gênero com 11 anos de idade. Então, eu tinha contado pra minha família. Na verdade, eu vou contar como que eu descobri que eu era trans. Eu sempre tive uma aparência... Não sei não, Charles. Isso tá me cheirando a fanfic. Mas ela tá sendo bem séria, né? Muito feminina desde criança. Tipo, sempre tive traços muito delicados, muito femininos desde criança. Então... Sua voz é de mulher? Isso era alguma coisa que eu já era muito apaixonada por mim. E isso era muito bom, porque eu ficava feliz, né? Que eu já tinha traço feminino. Eu lembro também que eu falava, ai meu Deus, nossa, eu queria ser uma menina, eu queria ser uma menina. Eu lembro que eu falava, eu queria ser uma menina, mesmo se fosse a menina mais feia do mundo, eu queria ser uma menina. Assim, só uma pergunta, ela colocou silicone com 13 anos? Como ela adquiriu? Eu falava assim na minha cabeça, daria de tudo pra ser menina. Porque eu não sabia da possibilidade que eu poderia fazer uma transição de gênero pra virar realmente uma menina, porque isso não era falado. Isso era quando eu tinha, tipo, uns 9 anos de idade, 8, por aí. Então, quando eu fui começando... Não, com 8 anos de idade, a menina já poderia tomar uma decisão, então, se ela quer ser homem ou mulher. A crescer, quando fui, tipo, por volta dos 10, 11, como eu já disse, mas nessa época eu tava com 10. Eu comecei a entender mais o que era adolescência, eu tava no 6º ano. Comecei a entender mais o que era adolescência. E eu ficava, tipo... As meninas já estavam começando a, tipo... A crescer, sabe? Tipo, começar a encorpar, ter peito, essas coisas. Eu falava, Verdade. nossa, por que elas têm ou não, sabe? Tipo...
me magoava, porque eu via todas as meninas começando a ter, e eu não. Porque na época, na minha cabeça, eu era uma menina, mas na cabeça dos outros, eu ainda era um menino, entendeu? Então, sempre me via como menina. Ou seja, ela queria ser uma mulher. Olhando as amigas dela, ela queria ser uma mulher. E na época, Ele queria ser uma mulher. Nesse caso que eu tô vendo aqui, não tem como falar que é homem, velho. eu comecei a, tipo, mexer muito em Instagram, mexer muito em YouTube. E comecei a descobrir o que que era a transição de gênero. O que que é a YouTube e Instagram ajudando a galera. transgeneridade e a transexualidade. Eu descobri o que que era isso. Então, eu lembro que eu falei, nossa, a hora que eu descobri o que que era, eu espantei meu olho, eu fiquei tipo, meu Deus. Olha a mão dela, mano. Isso aqui não é mão de homem, nem aqui e nem na China. Deve ter feito um transplante de corpo, então, corporal. Porque, mano, é impossível isso aqui ter sido homem algum dia na vida. Impossível, impossível. Que é, e é isso que eu sou. Então, tipo assim, eu já pensava, tipo, mil possibilidades. Já tava escolhendo meu nome, isso minha família nem sabia. Tipo assim, saber? Porque eu já era meio assim, né, na época. Então, já desconfiava, né? Já tinha 11 anos, já tinha escolhido até o nome de mulher que ia ser. Então, aí, isso foi em 2019. No comecinho, tipo, acho que no final de 2019, eu tinha contado pra minha família. A minha família sempre me apoiou nas minhas... Olha o braço, mano. O braço feminino também. Nas minhas, tipo... Sempre falou, não, tudo bem, a gente ama do jeito que você for. Minha família nunca me discriminou, nunca foi transfóbica. Em momento algum, eles nunca falaram nada sobre transfobia, nem nada. Só que eles tinham medo do preconceito que eu ia presenciar na minha vida. Porque, como meus pais são médicos, minha mãe é pediatra, meu pai é clínico geral. Então, eles meio que... Na verdade, eu acho que é mais o meu pai. Mas a minha mãe também, né? Porque, tipo, trabalha, mas meu pai atende mais. Eles percebiam o preconceito, tipo, a violência física que essas mulheres trans sofriam. Tipo, às vezes, tipo, chegava, tipo, toda ensanguentada, toda machucada. E meus pais presenciavam aquilo, né? Porque são médicos. E eles tinham medo disso acontecer comigo. Eles também, tipo... A minha mãe, quando eu contei pra ela que eu era trans, ela ficou muito... Aí já deixou transformar logo cedo pra não ter que passar por isso. insegura. Tipo, ela... E o que o pai acha a respeito dos hormônios, né? Vai ter que tomar hormônio a vida inteira, né? Pra produzir hormônio como uma mulher produz, se eu não me engano. Porque se ela parar de tomar hormônios, o eixo vai voltar tudo, né? Vai voltar a produzir mais testosterona. Sei lá como é que funciona isso. tava com muito medo, sabe? Porque ninguém entendia como que era. Ninguém sabia o que era uma transição de gênero. Eu sabia que eu era trans. Mas todas as informações que eu conseguia, eu não sabia. Então, o que a minha mãe fez? Ela me levou num terapeuta. Esse terapeuta, ele falou assim... você tem, tipo, 11 anos de idade. Tem que esperar, porque pode ser uma coisa, tipo assim, só tá querendo agora. E você pode se arrepender no futuro. Só que eu ficava, gente, meu Deus, será que vocês não percebem que era meu sonho, sabe? Meu sonho era ser menina. O sonho dele era ser menina. No caso agora é ela, né? A pergunta que não quer que ela fez, até cirurgia, tudo e tal, ela não tá contando esse tipo de coisa, entendeu? Então ele falou assim, então eu vou te encaminhar por uma psicanalista, que o nome dela é Mari. Um beijo, se você estiver assistindo isso, eu te amo muito. E ela tá comigo desde 2020. Ela tá me dando sessões de terapia, que eu tô aprendendo muito conteúdo com ela. Muito conteúdo que eu tô falando aqui, eu aprendi com ela. Então, Mari, esse daí fica a seu critério. E eu não sabia o que era, e a Mari, como ela é formada em identidade de gênero, eu aprendi o que era uma transição. Ela me explicou o que é a transição. Não, eu quero entender como que dos 11 aos 14 ela conseguiu evoluir tanto de homem pra mulher, tá ligado? Tipo assim, como que isso é possível, velho? Que é um processo lento, que tem que ter calma, que... Ela me ensinou tudo, realmente sobre tudo, que é os conhecimentos que ela me ensinou, eu vou falar aqui também. Podia mostrar umas fotos antes e depois. Conhecimentos que eu também já peguei da internet, também vou falar aqui. Bom, aí, tipo, a Mari, que é minha psicanalista, ela foi, tipo, mostrando como que é, mostrando como lidar com o mundo, mostrando como não, tipo... Como não ligar pra opinião dos outros, essas coisas, sabe? Também não a gente, quando eu vou lá, também não apenas não falo sobre a transição, mas sim sobre outros assuntos. Porque a minha transição de gênero em si já terminou. Eu já me encontro do jeito que eu quero ser.
Agora a transição que eu tenho que fazer, agora é a transição da adolescência, né? Porque eu tô com 14 anos. E eu lembro que em 2020 eu tinha comprado, tipo, Tá muito mal contada essa história, sei lá. assim, minhas roupas já de menina. Eu só acredito vendo foto antes, porque é muito mulher, bicho. Mano, não tem como falar que é um homem, mano. Eu lembro que eu também tinha um sonho de ter seio. Tipo, realmente era meu sonho ter peito. Tá, eu e aí, não o que tinha. você fez pra pôr? A gente, juro, eu era. Sempre fui. Na verdade, eu era, né? Eu era bem magrinha, então eu não tinha peito nenhum. Eu lembro que era meu sonho, meu sonho, meu sonho. Tipo, meu sonho mesmo. Era, tipo, o objetivo da minha vida era ter peito, sabe? Tipo, era realmente meu sonho. Aí eu lembro que eu ficava muito feliz por conta que minha mãe me dava minhas roupas, minha família já me aceitava. Eu lembro que eu comecei a sair com a minha irmã. No começo eu ficava um pouco insegura, porque, tipo... Porque a gente tem insegura do que os outros vão... A gente fica insegura do que os outros vão falar. Vai falar o quê, pô? Tu é mulher, cara. O cara olha pra uma pessoa dessa, não, ele não fala nunca foi homem na vida. Nunca, 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 nunca. Que a gente presencia muito... Às vezes a gente não sofre preconceito, mas às vezes a gente presencia algum preconceito de outra trans já sofreu e a gente tem medo que isso se repita com a gente. Então, é algo que eu fiquei muito insegura. Só que a minha irmã também me ajudou muito a quebrar essa insegurança minha que eu tinha. Quando Essa história tá muito estranha. eu fui na escola, isso foi em 2022, a gente tá em 2022, foi no comecinho do ano. As minhas aulas começou em 23 de janeiro, eu só fui tipo no dia 1º de fevereiro. Porque ainda tava resolvendo o negócio do nome social e essas coisas. Pra quem não sabe o que é nome social e como retificar seus documentos, eu vou colocar em outro vídeo. A menina teve que trocar o nome. Eu ainda não coloquei, na verdade, eu ainda não retifiquei minha documentação. Nem com meu nome social eu ainda tenho no meu RG, porém eu sei como que muda. E eu sei um método que vai ajudar a mudar. E já vou fazer outro vídeo sobre isso. Só isso? Não vai contar como é que foi que tomou hormônio? Como é que foi? Também comentasse a sua idade e me falasse se você é trans ou não. Porque Não, eu não sou trans. aí eu tenho uma noção de quem, tipo, me segue, sabe? Tá assistindo meus vídeos. Todo mundo tá assistindo seus vídeos. Trans, homem, mulher, pai, mãe, cachorro, gato. O YouTube recomendou pra todos. Até pro papagaio, do meu vizinho. Inclusive foi ele que me mandou o link. A escola foi um passo muito grande na transição, tipo, como Lorenza. Porque eu não sabia, tipo... Na hora eu não tava tendo noção do peso, porque... Essa escola que eu fui é uma escola que eu estudo desde quando era criança. Tipo assim, desde o primeiro aninho. Eu acho que é difícil ela sofrer bullying, né? Até porque, tipo, vão olhar pra ela e vão falar que é mulher. Não tem como, né? Mas se fosse uma pessoa, assim, mais puxado pro sexo masculino, nossa, ia sofrer um bullying que ia dar até dó, velho. Agora todo mundo me conhecia com quem eu era, né? Antes da transição. E aí, eu cheguei na escola como Lorenza, tipo, e quase ninguém sabia. Porque Lorenza. realmente, só quem sabia era amigo meu mesmo, de verdade, né? Que eu realmente contei. Mas pra quem não sabia, era tipo um choque. Mas ela não tá falando de como que foi a cirurgia, como que ela conseguiu se desenvolver como uma mulher. Não tá contando só coisa fútil, de como ela era tratada na escola. É uma pessoa gente boa, legal pra caramba. Mas tá contando como que era na escola e não sei o que, esses assuntos sociais. Eu gostaria muito de saber, né, não sei se ela vai gravar mais vídeos, saber como é que ela chegou nesse patamar feminino, sendo que antes ela era um homem, sabe? Tipo, como que ela conseguiu chegar nesse nível aí? Qual hormônio tomou? Por quanto tempo ela vai ter que tomar hormônio? Entendeu? Tipo, saca? Tipo, um choque, algo muito novo. E eu, tipo, na hora eu não tava tendo muita noção do peso, que era o quão forte tive que ser. Mas agora eu lembro, tipo, agora eu percebo que é um passo que eu tive que ter muita coragem. E que não é fácil. Não é fácil. Não por conta do preconceito, porque tem muito preconceito forte. Como que vai ter preconceito contra essa pessoa? Não tem como, velho. Não tem nem como achar que ela foi homem. É porque ela tá contando, né? Com a sua mente. Ferra muito com a sua mente. E
também tem, tipo, as inseguranças que a gente cria na gente, comentários que talvez nem seja transfóbico, mas alguma coisa que incomoda a gente, entendeu? Porque muitas pessoas não têm informação do que é sobre, tipo, o que machuca falar pra uma pessoa trans ou não. Por exemplo. Pelo menos ela é lúcida, você viu? Pô, a menina tem 14 anos mais madura do que tem mulher que fica lá no Twitter falando de 30 anos que não tem a maturidade que ela teve agora. Tipo, entender o lado do próximo, tá ligado? Conseguir enxergar o lado do próximo. A questão da cirurgia. Eu não me incomodo de falar sobre a cirurgia. Eu realmente não me incomodo. Vamos ver. Mas também não é meio chato ficar perguntando toda hora, né? Mas, da cirurgia de mudança de genitália. Eu falo mudança de genitália porque eu acho mais fácil, em vez de ficar falando redesignação sexual. E é algo que eu não me incomodo, mas pode machucar outra pessoa trans, porque cada pessoa trans tem a sua disforia de gênero. Disforia de gênero é quando você se sente mal com o seu gênero atribuído quando você nasceu. Os pais dela foram foda, né? Realizaram o sonho da filha. Tipo, imagina, o pai tá vendo o filho lá, né? Triste consigo mesmo, olhando pro espelho lá, não se aceita e tal. E o sonho era ser mulher, e os pais foram lá e realizaram o sonho. Tem que ver se no futuro vai ser tudo bem. Se vai estar tudo controladinho, hormônio e tal. Não me incomoda, eu não tenho disforia com o meu corpo, porém tem meninas trans que têm. E isso é algo que machuca. Às vezes uma perguntinha, tipo, muito besta. Não besta, né? Mas tipo uma pergunta meio, tipo, sei lá, pra você uma pessoa cisgênero, pra você não sabe o que é pessoa cisgênero, é tipo uma pessoa que, vamos supor, você nasceu homem, você nasceu com um pênis e você se identifica como um homem. Eu sou cis. Nossa, acabei de descobrir o que eu sou agora, gente. Eu pensei que eu era hétero, mas eu sou cis. É tipo heterotop, sabe? Heterotop. Eu mesmo, aqui ó. Heterotop com força. Isso daí é cis. Mulher cis é a mesma coisa. Que a mulher que nasceu com vagina e se identifica como uma mulher cis. Isso que é cis, entendeu? Eu não sou tanto. Por quê? Porque quando eu nasci, eu fui determinada homem, porém eu não me identifiquei com aquele gênero e quis transicionar pra virar uma mulher, entendeu? No caso, sempre fui mulher, mas tô falando por conta da transição. E uma perguntinha muito besta, tipo, como eu já disse, em relação a a cirurgia, o nome antigo é uma coisa que me incomoda, porque gera um gatilho muito grande em mim, que eu não gosto quando Não, mas e o silicone? Será que pôs com 12 anos, 13, sei lá? me perguntam. E é uma coisa que me machuca, sabe? Mas em relação a essa questão da cirurgia, que é a mudança de genitália, pra algumas outras pessoas trans podem ofender. Entendeu? Porque cada um tem sua disforia e isso é coisa séria. Porque muitas pessoas trans... Aqui ela tá entrando em um assunto muito delicado, então vou ter que passar o vídeo, tá, pessoal? Vou passar o vídeo. Mas eu tô com uma dúvida muito grotesca, tá ligado? Tipo, uma garota de 13 anos já se submeter a cirurgias tão perigosas, né? Sei lá, muito louco. Eu tô na escola, já chegaram e me perguntaram se eu tinha vontade de fazer cirurgia. Falei, não tenho vontade. Ué, então ela não fez cirurgia? Tipo, não me incomoda. Mas, tipo, por uma pessoa estranha que você nunca viu na vida, a pessoa tem que ter um pouco de senso de perguntar isso. Porque eu não tenho intimidade com você, entendeu? Você tá falando de algo íntimo meu. Isso é algo que não me incomoda em perguntar. Porém, outra pessoa trans pode ofender e pode deixar a pessoa chateada. Ué, se a pessoa não fala isso publicamente, aí beleza, ninguém pergunta. Mas se a pessoa começa a falar isso publicamente, publica no YouTube, nesses lugares, aí, né, as pessoas têm curiosidade, né? Já que publicou mesmo, as pessoas querem saber, pô, como é que é isso aí, meu. Nossa, com essa idade aí, velho. Mas eu acho que tá meio estranha essa história, porque uma hora ela falou que fez cirurgia, vou contar sobre minha cirurgia, depois ela falou que não tem vontade de fazer, então tá um pouco contraditório isso. Eu tô fazendo esses vídeos pra vocês poderem ter mais conhecimento e pra vocês se educarem e aprender a lidar. Porque ser trans agora é a nova geração, gente, século XXI. É a nova geração, século XXI. A geração agora tem muitas pessoas trans, tem muitas pessoas gays, tem muitas pessoas lésbicas, tem muitas pessoas não binárias, identidade de gênero são novas e sexualidades novas. E que é algo que não vai ter como evitar. Sexualidade nova? Assim, só existe X e Y, né, na ciência. É um mundo um pouco diferente. Elas estão descobrindo que o corpo são delas e elas fazem o que elas quiserem com o corpo delas. Que elas se moldam do jeito que elas se sentirem bem. Exatamente, elas podem fazer o que elas quiserem. Então, é muito importante eu estar falando sobre isso, porque... Muito importante.
Às vezes, Inclusive o YouTube me recomendou de tamanha importância. tipo assim, algum familiar seu não sabe como tá começando a transição, ou alguém que tá descobrindo gay, Eu quero que meu familiar... Família Deixa não pra lá, aceita. deixa pra lá. aceita. E, tipo, é algo conhecimento pra você ajudar. Porque na época, quando eu era menino, eu E também se a pessoa for pobre, como é que fica? Porque, pelo que eu entendi, né, a menina aí, ela tem uma boa condição financeira, né? E tem os pais muito acolhedores, né? Não é todo pai que é assim, igual ela tá falando aí, não. Pô, meu pai me levou lá, a gente fez tudo certinho e tal, meu pai me acolheu. A maioria das pessoas tem uma forte rejeição com isso. Então, não pense você aí em casa que vai ser tudo mil maravilha, igual ela tá falando aqui, não, viu? Ela é uma pessoa que tem dinheiro, né? Pais médicos e tal. Ela tem uma realidade diferente. Além deles terem dinheiro, eles ainda entendem o lado dela, né? Porque tem uns que não entendem o lado e não quer isso de maneira alguma. Essa é a realidade, infelizmente. não tinha conhecimento em primeira mão. Eu fui atrás de ajuda. E é muito bom tá fazendo... ter mais conhecimento, porque a gente aprende a lidar mais com pessoas novas, entendeu? Porque eu sou o início de uma geração, eu tenho 14 anos e tô aqui, gente, falando, eu sou trans, eu sou a primeira trans da minha escola que realmente falou, não, agora eu sou Lorenza e eu sou a Lorenza e não me importa quem eu já fui, entendeu? Então isso é muito importante ter esse conhecimento. Ela não tem nem gogó, velho. Como é que vai falar que é homem isso? Não tem nem gogó. Então obrigado pela sua visualização. Vamos lá, a menina tem 14 anos e disse que fez uma transição já. Disse que fez, mas não fez. Não entendi muito bem se ela fez mesmo ou não, né? Pelo que eu tô olhando aqui a pessoa, jamais se passar do seu lado você vai pensar que foi homem algum dia da vida. Isso aí você pode ter certeza absoluta, porque tipo, a pessoa é muito mulher, velho. Agora, se ela tá inventando uma fanfic, eu não sei, ela tá falando bem sério. É uma pessoa legal, gente boa, né? Mas a realidade dela é um pouco diferente da realidade das outras pessoas. A maioria das pessoas que eu conheço, né, que tem esse tipo de pensamento igual dela, infelizmente, são pessoas ainda que são muito rejeitadas por pais, mãe, tem um índice de rejeição muito grande dentro da família, né? A família muitas vezes não aceita, né? Acha que a pessoa tem que chegar até os 18 anos pra tomar uma decisão, ou até sair de casa, né? Muitas das vezes não tem dinheiro pra fazer alguma coisa desse tipo, igual ela tá falando aqui, tomar os hormônios, ela tem terapeuta, ela tem psicólogo, ela tem um monte de coisa, menina, entendeu? Tipo, ou seja, a realidade que ela vive é totalmente diferente da maioria dos brasileiros. Por isso que ela tem um amparo muito maior que as outras pessoas, né? Ela falando dessa forma parece algo muito confortável, né? Eu quero mudar e o meu pai e minha mãe vai aceitar da noite pro dia. Os pais dela pode ser que sim, mas muitas pessoas, a maioria das pessoas, eu tenho certeza que não. Às vezes a pessoa vai ter que passar por uma luta muito maior do que essa que ela tá falando. Se tiver alguma pessoa que quer ser trans, estiver me assistindo, né? Não é pra pessoa desanimar, mas vai com calma com as coisas, entendeu? Porque você pode ter um nível de rejeição tão grande aí que pode te fazer mal. Tem um comentário muito interessante que eu vi aqui, ó. Você falou sobre os hormônios. Se um dia você parar de aplicar os hormônios femininos ou por algum motivo lhe faltar, você vai perder sua aparência feminina, uma vez que seu corpo masculino não tem ovário, portanto, não produz hormônio feminino na quantidade adequada para manter suas formas femininas. Por outro lado, você ainda tem os testículos. Então, o seu eixo hormonal ainda vai voltar a produzir a testosterona e, por consequência, a aparência masculina vai voltar. Eu não sei qual o método essa pessoa está usando, até porque ela não falou nada sobre o método que ela usou para fazer essa transição. Ela simplesmente ficou falando ali de como que é a vida social dela. Ela não falou nada, como foi o método, se foi aplicação de hormônio, qual hormônio, que ela procurou para fazer isso, se ela colocou silicone, se ela fez cirurgia ou não. Mas a menina não deixa de ser uma pessoa gente boa, inteligente, gente boa. Isso que importa, pessoal. Se você for trans ou qualquer outro tipo de coisa, seja gente boa. Se você for gente boa, já era, entendeu? Tipo, tá feito na vida. Independente do seu gênero, sexualidade ou escolha na tua vida. Seja uma pessoa legal, né? Você viu? É uma pessoa legal e madura. Ela consegue entender a visão das pessoas que não têm a visão dela. Isso é interessantíssimo dela tá passando para as outras pessoas, né? Porque às vezes a pessoa que pensa como ela, acha que todo mundo tem que ser obrigado a saber o que tá na cabeça dela ali, pensar exatamente igual, né? Mas não, ela deixou bem claro ali que as pessoas não sabem o que passa na cabeça dela, não sabem o que passa na cabeça de uma pessoa assim, entendeu? E ela respeita. Então, se as pessoas forem assim, ótimo. Vídeo muito bom, cara, muito bom. Então é isso aí, vídeo bastante interessante, porém muito polêmico, então eu prefiro não comentar muito. Eu deixo com que vocês comentem aí, mas por favor, não ofenda a pessoa, porque é uma pessoa gente boa. Mas é isso aí, gente. O mundo tá indo pra esse lado aí que vocês viram.
Bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos que acompanharam. Se você se interessou pelo recado lá do início do vídeo, presta muita atenção em tudo o que eu vou te falar. Bom, como eu tinha prometido, eu vou te mostrar uma forma de você arrumar a sua vida financeira. E de uma vez por todas, você vai poder faturar de 2 a 10 mil ou até mais, vai depender do seu esforço, até o final do ano. Tudo isso através de um mercado 100% digital, em que você sequer precisa sair do seu quarto para isso. É um mercado de vendas digitais. E o meu amigo e meu mentor, Thiago Gomes, está me ajudando a ganhar uma boa grana nesse mercado já faz alguns anos. Eu trabalho nesse mercado também. E eu tenho uma notícia excelente para vocês. O Thiago vai presentear os inscritos aqui do canal com um mini curso gratuito em que você vai aprender tudo que você precisa saber para começar a faturar rápido nesse mercado. Dá uma olhada nos resultados de quem decidiu confiar nos dotes do meu amigo Thiago. Esse é o William Júnior, que conseguiu acumular mais de R$2.000 em 7 dias, tá? Pela plataforma QIFI, aplicando as estratégias do Thiago. O Eduardo, ele conseguiu fechar o mês com R$7.800 apenas de comissões. E tem também a Letícia, que conseguiu acumular um patrimônio aí de R$8.500 já trabalhando com esse mercado digital em um mês. Tá, pessoal? Em um mês. Se você conseguisse faturar esses valores ou algo próximo disso até o final desse ano, isso iria facilitar a sua vida de alguma forma? Você não precisa ser a pessoa mais rica do mundo. O mínimo que você conseguir faturar até o final desse ano já é alguma coisa, já pode te ajudar, eu tenho certeza absoluta. Então, se a sua resposta for sim, clica no link da descrição e chama o Thiago lá no WhatsApp, que ele vai te dar o acesso a esse mini curso gratuito. Muito obrigado a todos. Muita prosperidade para vocês. Um beijo.